Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Estamos no verão. Chegou a época mais colorida do mundo, que é o carnaval. E chegou a época do quê? Da gente usar as nossas linhazinhas, aquelas que estavam lá guardadas, aqueles restinhos que a gente foi fazendo e foi sobrando. Pois é hoje que nós vamos usar essas sobras. Vocês vão me perguntar comigo. Que linhas são essas? Linhas de algodão, tá? Não sei, gente. Linha de algodão. Qualquer uma. Se a espessura for diferente uma da outra, você usa 2 fios, usa uma com um fio e assim vai. O importante é ser feliz e fazer o seu cropped, ok? Então, bora para as minhas mãozinhas, que eu vou decidir ainda que agulha que eu vou usar, que eu nem lembro mais, porque eu peguei isso aqui agora. Então, a inspiração vem e a gente começa, né, gente? Então, é isso. Deixa eu decidir se eu vou usar 2 fios, se eu vou usar um fio, que agulha que eu vou usar. Já volto aqui, peraí. Decidido que vou usar agulha 2,5, mas você vai ver aí a espessura do seu fio, vai ver aí a sua linha que você tá usando. Eu sei que vocês vão me perguntar, Ju, qual é a marca da linha? Gente, eu não sei. Tá tudo sem rótulo, então eu não faço ideia, não sei numeração de cor. A intenção desse vídeo é o quê? Você usar o que você tem em casa. Então procure aí o que você tem em casa, junta as cores bem lindas. Se você quiser, você pode usar aquele circo cromático, que é muito, muito legal para você saber a sequência de cores e tudo, ok? Para você ver se uma coisa combina com a outra. Eu vou começar aqui com a cor amarela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer correntinhas. Nós vamos fazer, aqui eu vou fazer do tamanho do meu manequim, que ele veste 38, ok? De 38, 40. Então, eu vou fazer do tamanho do meu manequim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer correntinhas que vá das costas, inteira nas costas, até na frente do busto, ok? Vê a circunferência direitinho do busto da sua cliente. E diminua aí uns 15 centímetros. Principalmente porque a gente tá usando linha de algodão e ela cede, ok? Então, no mínimo, aí, uns 15 centímetros. Se você estiver usando linha de polipropileno, você pode até tirar um pouquinho menos. Mas todo ponto se ajeita, então você vai tirar aí, no mínimo, 15 centímetros da circunferência que você for fazer. E agora, o que a gente vai fazer? As correntinhas. Correndo aqui, fazendo correntinhas, 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 até dar... Tem alguém descendo a escada aqui, a vizinha, e fazendo um barulho danado. Gente, vocês me desculpem, mas vocês vão ter que escutar aí ela descendo. E aí, eu vou fazer correntinhas, até chegar no tamanho que eu preciso. Fiz aqui 80 centímetros de correntinha. Fiz aqui 80 centímetros, vou subir 3 correntinhas. No outro buraquinho aqui, na quarta, correntinha no buraquinho forte. Na quarta correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Gente, isso aqui é tão simples. Mas eu tenho certeza de que temos aí iniciantes e eu preciso fazer bem bonitinho. Então, eu fiz no mesmo buraquinho aqui, ó, 4 pontos altos, contando com a minha correntinha, 5. E vou fazer aqui pontos pipocas. Eu vou virar o meu trabalho, ó, desse jeitinho aqui. Vou vir aqui na terceira correntinha do início e vou puxar. Pronto, fiz a minha pipoquinha aqui. Ajeita bonitinho, se você achar que o seu ponto foi por cima do outro, ok? E faz uma correntinha. Laçada na agulha, vou pular um ponto. Pulei um ponto, vou vir no próximo. Vou pegar aqui 2 correntinhas lá de baixo, ó. E vou fazer o quê? Uma no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5. Eu e o meu problema do fio agarrando em algum lugar. Sempre, né, gente? Se não agarrar, não sou eu. Gente, tem gente que faz ponto pipoca assim, ó. Dá uma alongada no fio. Vem aqui no primeiro. Puxa. Peraí, deixa eu fazer direito. É porque eu não tenho mais costume de fazer assim, então às vezes eu me enrolo. Puxa e pronto, fechou. Ok? Eu prefiro fazer daquele outro jeitinho. Fica bonitinho assim também, tá, gente? Eu faço assim, ó. Viro pra eu nem ter que ficar tirando a agulha que venho aqui no meu próximo. Peraí, ó. Põe assim, ó, a linha pra cá, por cima. Venho aqui, fechei. E aí, eu faço uma correntinha pra dar o espaço do trabalho. Pulo um, vou no próximo. E aí, gente, a gente vai fazer isso aqui por toda a extensão da nossa correntinha. Vamos aí fazer
ponto pipoca até chegar lá do outro lado. Lembrando que nós vamos fazer 5 pontos altos em cada correntinha, só isso. Ó, fechei. Fiz uma correntinha para dar espaço, pulo um, vou no próximo. E aí, vou fazer. Gente, vai ficando assim, ó. Bem pipocudo, do jeito que eu queria, bem bonitinho. Vou fazer até lá do outro lado, até chegar na última correntinha e volto aqui para mostrar para vocês o que nós vamos fazer de novo. Bom, fiz aqui toda a minha parte de pontos aqui pipoca. Olha só, isso aqui ainda sobrou meu. Gente, por quê? Depois que a gente faz o ponto pipoca, ele dá uma aumentada. E eu quero só 80 centímetros de fitinha. Então, eu desmanchei essa parte aqui e deixei só até aqui. Medi de novo. Fora que vai esticar e vai ceder. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou virar o meu trabalho. Olha só, peraí. Eu já fiz uma correntinha aqui. Vou virar o meu trabalho. Nossa, moto, que legal. Virei o meu trabalho. Aonde a gente fecha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, entre uma pipoca e outra, um ponto baixo. Aonde a gente fecha a pipoca, um ponto baixo. Entre uma pipoca e outra, um ponto baixo. Ou seja, nós vamos estar fazendo aqui a mesma quantidade de pontos que a gente já tinha, tá? Eu só estou o quê? Voltando. Vamos aqui, entra a pipoca aqui, ó, e faz. Eu só estou voltando o meu trabalho para voltar em amarelo. Eu vou e volto. Já volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Olha só, chegamos aqui, gente, a gente fez toda a nossa parte de pontos baixos voltando. Agora, o que a gente vai fazer? Nossa, peraí, gente, essa luz começou a piscar, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo meu aqui, ó, vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixo assim, ó. E vou subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Bom, fiz um ponto alto aqui. Laçada na minha agulha, vou vir aqui onde seria aqui no centro, aqui nesse ponto baixo aqui, ó, do centro entre uma pipoca e outra. Vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, ó, não nesse, no primeiro conjuntinho aqui, do conjuntinho, não nesse ponto alto. No primeiro do conjuntinho de 5 aqui. Fechei, fiz uma correntinha. Voltei. E aí, eu vou pular esse daqui, vou vir aqui no centro de novo, ó. No ponto baixo que está perto do centro. E vou continuar fazendo as minhas pipocas, ó. Eita, peraí. 2, 3, 4 e 5. Ah, o 5 não foi, mas tá bom. E 5. Virei. E aí, a gente volta a fazer as nossas pipocas. Pulei um, fui pro próximo. E aí, gente, é isso aqui. Grudou de novo o fio. É isso aqui, ó. A gente vai fazendo pipoca. É alternada, né? Vamos colocar assim, porque lá embaixo a gente fez aqui e aqui. Agora a gente vai fazer entre uma e outra, assim mesmo, tá? Vou fazer até lá do outro lado e já volto. Bom, gente, chegamos aqui, ó. A nossa última, tá chovendo aqui na minha cidade, gente, que delícia. O barulhinho de chuva. Aqui é o nosso último ponto, né? Olha só, a gente vai dar uma laçada e vai fazer o que aqui? Um ponto alto, igual a gente fez lá no início, ok? Vou aqui, vou cortar o meu fio, porque eu já decidi que vai ser esse o tamanho que vai ficar a minha peça. Enquanto isso, eu tô procurando uma tesoura, gente. Já decidi que vai ficar esse tamanho a minha peça. E agora a gente vai continuar fazendo os nossos pontos pipoca. Agora, depois do amarelo, vem o laranja, que é o que eu vou fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai virar o nosso trabalho, tá? Porque a gente tá indo e voltando, ok? Vou ajeitar minha linha aqui já. O que nós vamos fazer agora, ó? Fiz aqui meu nó cordiço, vou vir aqui em cima do meu ponto. Eu posso até trazer esse fio pra cá, gente, ó. Esse fio que a gente acabou de fechar, pra gente começar a arrematar ele. Ó, e vou
fazer pontos baixos. Igualzinho a gente estava fazendo naquela hora, ó. Venho aqui, ó, em cima do ponto alto, um ponto baixo. Aonde eu tenho um ponto pipoca, um ponto baixo. Aonde tem uma correntinha ali, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer pontos baixos agora, indo pra lá. E depois, gente, repetição. Isso aqui não tem mais mistério, né? Somente agora voltar fazendo pontos pipoca. Eu vou chegar lá do outro lado, volto mais uma vez para quem é iniciante, ainda não sabe muito bem, e mostro para vocês como que vai funcionar. Gente, olha só, aqui, ó, tem hora que vai entrar lá, ó. Aí o que a gente faz? A gente procura aqui o centro, aqui onde tá. Ó, abre aqui um pouquinho o nosso ponto pipoca aqui pra gente ver onde tá o nosso meiozinho aqui, ó. Ok? Tem jeito de entrar ali. Entrei, ó. Pronto, fiz. Ok? E aí, a gente vai fazendo aqui os nossos pontos baixos. Vou ir até lá do outro lado e já volto. Tô aproveitando, vocês podem ver aqui que eu tô aproveitando pra já embutir o meu fio amarelo. Tá? Aqui, ó. Já começo a fazer os meus arremates, né? Já tô embutindo o fio amarelo. Então, vou até lá e já volto. Gente, quando a gente começa a fazer um degradê, ele fica tão lindo, né? Olha só, chegamos aqui, aí lembra que a gente tem um ponto pipoca aqui e aqui a gente tem um ponto alto. Então, a gente tem que fazer o nosso ponto baixo aqui também, ó. Pega aqui na correntinha. Gente, isso é vizinha, tá? Eu não sei se tá tendo festa, alguma coisa. Ó, fiz aqui um ponto baixo. Virei o meu trabalho. E aí, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cima do ponto baixo e 2 correntinhas. Assim. Laçada na agulha e vou fazer aqui mais 4 pontos altos. O que que eu tô fazendo? Voltando a fazer o nosso ponto pipoca. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, viro o meu trabalho, venho em cima daquela correntinha lá da lateral, deixa eu pegar aqui, ó, peraí, de lá pra cá, eita, que dificuldade, peguei, fechei e fiz uma correntinha, peraí que eu fiz e ele ficou pelo lado errado, ó, vocês estão vendo, né? Fiz uma correntinha laçada na agulha e agora a mesma coisa, gente, isso aqui... Nós vamos fazer até... Ó, estão batendo palma. Nós vamos fazer isso aqui até a gente colocar todas as cores que a gente quer. Na altura que você precisa. Então, agora são carreiras, amores. Fazendo a mesma coisa que eu fiz ali em todos. Não tem, acho que não tem mais o que eu dizer, né? Quando você subir aqui no próximo, você vai subir o ponto alto, igual você fez aqui para começar a intercalar as pipoquinhas, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Eu vou fazer todas as cores e já trago para vocês, pra eu poder mostrar quantas cores eu fiz, como que deu certo, tá? Lembrando sempre que agora a gente vai fazer aqui, ó, essa carreira, depois eu volto com ponto baixo, subo com a carreira de pipocas, depois eu viro o meu trabalho, venho com a cor que depois eu vou vir, vai ser vermelha, ok? E assim eu vou fazendo o meu degradê. Vou fazer todas as minhas carreiras e volto aqui para mostrar para vocês tudo direitinho e como a gente vai continuar, ok? E aí, de repente, minhas vizinhas param de falar. Olha só, gente, parei aqui. Ó, fiz aqui a minha última carreira de ponto pipoca, ó. Não vou fazer ponto baixo nem nada aqui por enquanto. Tô falando por enquanto porque eu tô criando aqui junto com vocês. E lembra que eu falei que eu ia fazer mais uma? Olha, eu não quero esse verde aqui, não tô gostando. Eu gostei só dessas cores aqui. Então, eu vou parar por aqui. Ficou um tamanho de 18 centímetros, gente. Porque, ó, se a gente fizer assim, ó, mais ou menos 18 centímetros. Ó, vendo aqui, mais ou menos 17,5, um pouquinho mais, quase 18. E eu vou deixar desse tamanho, tá?
Mas, repetindo, você aí, você pode fazer mais carreiras, se você quiser mais largo, né, e tudo. Aqui agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos decidir a cor que vai predominar pra gente poder fazer essa parte daqui. Eu tô querendo deixar o amarelo, que eu gosto muito dessa cor amarela. Ou a gente pode pegar aqui simplesmente esse azul, né, que já está aqui na agulha e fazer essa parte aqui. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, gente. Vou fazer no azul. Vou fazer no azul mesmo, tá? Vamos aqui nesse azul. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma correntinha. Eu vim aqui no espaço desse ponto alto aqui, vou fazer 1, 2 pontos baixos. Aí, depois, a gente tem aqui uma carreira de ponto baixo, não tem? Vou fazer mais um ponto baixo. E aqui, depois da carreira de ponto baixo, a gente tem aquele nosso pipoca. Eu vou pegar aqui a parte que ficou aqui de um ponto alto aqui, eu vou fazer aqui, ó, 1 e 2. Aí, eu venho aqui, ó, esse daqui eu peguei bem em cima, mas eu vou pegar aqui, ó, naquela carreira de um ponto baixo, 1. E aí, eu vou pegar dentro do ponto alto, 2. Mais uma carreira de ponto baixo, 1. E aí, eu venho aqui, pego um ponto alto do pipoca e faço 2. Venho aqui naquele ponto baixo, 1. Aqui, pelo jeito, é uma correntinha, tá vendo? Não peguei direito, não, mas peraí. Deixa eu pegar direito aqui, ó. Vou vir aqui nesse ponto baixo que tá aqui, ó. Vou fazer aqui, 1. E aí, naquela correntinha, 1 e 2. No ponto baixo, aqui, 1. E assim eu vou fazendo até chegar ali do outro lado. Gente, ó, eu cheguei aqui, ó, fiz aqueles 2 pontos baixos, tá vendo? Aqui a gente tem um pedaço de correntinha que eu deixei, depois isso aqui eu vou desfazer, eu vou fazer um arremate, tá? E aí, aqui onde tem aquela nossa correntinha, eu vou fazer também um ponto baixo, ok? Fiz aqui, aproveitei, já dei uma colocada aqui nos fios aqui pra dentro, já dando uma arrematada. Alguns eu já tinha arrematado. Bom, vou virar o meu trabalho, vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Desse jeitinho aqui, ó. Ponto sobre ponto. Vou chegar lá do outro lado e já volto. Gente, olha só. Vocês vão falar, ué, gente, você já terminou e nem... Não, então, porque é a mesma coisa de um lado e de outro. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês que vai ficar desse jeitinho aqui a nossa parte aqui. Eu vou fazer agora do outro lado aqui. Então, o que que eu quero mostrar pra vocês? Eu fiz 6 carreiras. A gente fez aquela uma, na segunda, depois a gente subiu 6 carreiras. E aí, eu vou fechar com pontos baixíssimos, ok? Aí, o que que eu quero falar com vocês? Aqui desse lado, nós vamos começar daqui pra cá. É pelo lado certo mesmo. A gente começou, porque a gente tava aqui com o azul, nós descemos, voltamos e fizemos aqui as 6 carreiras. E agora, eu vou fazer do lado de cá e vou explicar pra vocês certinho como que a gente vai fechar as nossas carreiras. Vou começar aqui do amarelo. O amarelo, lembra que tem uma correntinha que eu fiz aqui também? Eu vou aproveitar pra já ir escondendo o meu fio, ó. E vou fazer aqui ó, tá, eu não escondi o fio nada. Vou jogar ele pra cá. Vou pegar naquela correntinha aqui e vou fazer um ponto baixo. Ó, puxei meu fio aqui. E aí, nos pontos altos, aqui eu peguei 2, ó. Eu vou fazer 1 e 2. Como eu já fiz já ali, gente, só tô repetindo porque caso tenha algum iniciante, tá? Ó, aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E aí, eu tô escondendo meu fio aqui, ó. 1, 2, e assim a gente vai fazer. Eu vou ir e voltar por 6 carreiras. Quando eu terminar as minhas 6 carreiras, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz o fechamento ali, como que ficou bonitinho daquele jeito, ok? Então, vou e volto, já volto. Chegamos aqui, ó. Chegamos aqui, ficamos assim. Você pode tanto colocar pra lado de cá e fazer o que eu vou fazer aqui agora, se você achar mais fácil, ou fazer como eu vou fazer. Eu coloquei pro lado do avesso, ok? Então, eu venho aqui, ó, puxo aqui, venho no meu primeiro pontinho aqui. Deixa eu achar aqui ele aqui. Aqui eu virei. Foi só pra virar? Tá, então vou colocar pra cá. Não sei o que foi que eu fiz ali não, gente, mas tá bom. Aqui, cheguei aqui no meu primeiro ponto. Se pulou um ponto ali também não tem problema não. Deixo dobrado, ó, assim. E vou colocando aqui, ó, coloco aqui e vou pro segundo ponto aqui. E trago ele pra frente
Peraí. É mais fácil, tá, gente? É porque eu tô aqui na câmera, ó, assim, aí fecho com baixíssimo. Aí vou pro próximo ponto aqui, nosso buraquinho, e aí venho pro próximo lá. Venho aqui e fecho com baixíssimo. Vou lá, vou no nosso próximo ponto. Tá dando pra ver, gente? Ó, e fecho com baixíssimo. E assim vai ficando assim, costuradinho. Ju, eu acho muito dificultoso fazer do jeito que você tá fazendo. Olha aqui, ó. Assim, gente, ó. Vocês podem pegar, cortar a linha e fazer costurado também. Mas eu acho que esse detalhe aqui, ó, vai ficar tão bonitinho, ó. E você já vai colocando já com... É um pedacinho tão pequeno, gente, ó. Ele já vai tão certinho ali, ó. Só toma cuidado para não puxar o fio errado. Pronto, coloquei aqui, ó. Ele já tá lá, ó, saindo lá do outro lado, entendeu? Então, ó, não é complicadinho, não. Isso é o meu computador fazendo barulho. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Aqui, ó. Aqui. Aqui e aqui. Pronto, puxei e trouxe. Você vai fazer isso... Nossa, agora só porque eu falei que tava facinho, fiz errado. Você vai fazer isso nos dois lados, você vai fazer do mesmo jeito. Um lado a gente começa pelo lado azul e do outro lado a gente começa aqui de baixo pra cima. E aí vai ter do mesmo jeito. Olha que bonito que fica o acabamento, entendeu? Eu vou terminar meu acabamento aqui, já volto. Pra quê? Pra eu poder mostrar pra vocês a cordinha, como que a gente vai fazer e como que a gente vai enfiar aqui dentro, ok? Olha só que lindo que ficou. Meu Deus do céu, como eu tô apaixonada nesse negócio. Agora a gente vai fazer a nossa cordinha aqui, tá? Eu não vou fazer uma corda muito grossa não, tá, gente? Vou fazer uma cordinha mais larguinha mesmo. O que que eu separei aqui? Eu peguei o meu novelo, que eu já tô usando 2 fios, e medi aqui, ó, pro lado de cá. Aqui é que tá a ponta, tá, gente? A ponta tá pra lá e aqui é o que vem do novelo. Eu medi aqui, ó, 7 vezes a minha mesa aqui, que é 1,20 m. 7 vezes 1,20 m é mais ou menos 8,40 m, mais ou menos. Que eu joguei pro lado de lá. E peguei esse pedaço aqui pro lado de cá, que vem do novelo. Vou fazer aqui, ó, o meu nó corrediço, desse jeitinho assim. Feito. E aí, a gente vai fazer aquele esqueminha assim, ó. Pega aqui, dá uma laçada aqui embaixo, da onde vem do novelo, e puxa aqui. Dou uma laçada ali embaixo e puxo. Ah, gente, perdão, eu não falei aqui. Eu tô usando a agulha número 4. Tô usando uma agulha maior. Pra quê? Pra ele ficar maiorzinho, entendeu? Se você aí quiser continuar usando a mesma agulha, não tem problema. Eu é que resolvi usar uma agulha maior, ó. Ele fica mais frouxinho, mas ele fica bonito, ó, a cordinha. Então, vem aqui embaixo e vai lá em cima. Vem aqui embaixo, dá uma laçada e com a outra você fecha. Vem aqui e fecha. E aí, você vai fazer uma cordinha. Eu vou ver o tamanho de corda que eu vou fazer. Normalmente é 1,5 m, 1,20 m, 2 metros, dependendo do que eu quero. Eu vou ver aqui quanto que eu vou fazer, tá? E já passo pra vocês. Aqui deu pouco mais de 1,5 m, tá? De cordinha. E nessa quantidade que eu falei pra vocês separarem, sobrou isso aqui ainda, ó. Tá? Mas eu vou parar aqui, tá ótimo, e vou cortar. Cortei de um lado, vou puxar aqui, peraí. E acho que eu vou cortar do outro também, pra não... Pronto. E aí, sobrou isso aqui, ó. Isso aqui, o que a gente pode fazer com esse restinho que sobrou aqui? Vem aqui, ó, nos seus 3 dedos e faz assim, ó, peraí. Ó, enrola 3, 4... Bom, 4 vezes que deu aqui. Eu vou enrolar mais um pouquinho, peraí, 4. Eu vou vir aqui pra fazer mais, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, fiz 10. 10 voltinhas, vou cortar aqui, vou deixar aqui. Vou pegar essa minha pontinha aqui, ó, que sobrou, e vou amarrar, fazendo aqui um tassel. Ó. Vou deixar ele bem no centro aqui e vou apertar. Tem um cachorro latindo, latindo, latindo. Vou dar mais um nó aqui. Ok, pronto, ó, fechei. Vou trazer aqui a nossa peça. Vou cortar mais um pedacinho aqui e vou fazer diferente aqui, ó. Cortar um pedaço de fio
E aí, a gente vai fazer aquele coisinha que a gente já faz pra tassel, ó. É um nó de macramê, ó. Vem aqui, fez essa argolinha, tá vendo? E aí, a gente vai aqui, ó, dar a voltinha nele. Uma... Vou segurar aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Aí, eu venho aqui na argolinha, coloco dentro... E aquele que tá aqui em cima, eu puxo. Aí, a gente vai puxando aqui. Cadê o fio? Tá aqui. Ó. E puxo lá pra dentro. Tá vendo? Como ele é um fio fininho, eu pego sempre aqui a minha agulhinha. Pego aqui sempre a minha agulhinha. E vou tentando fazer de um jeito que fique bem presinho, ó. Vou jogar lá pra dentro. E vou jogar aqui pra baixo, ó. Tá? Pronto. Tá pronto o nosso tassel. Vou pegar uma tesoura melhorzinha minha. E aí, pronto. Ficou pronto o nosso tassel. Eu quis colocar tassel. Se você quiser colocar um finalizador dourado, alguma coisa, é porque eu não quis colocar cor, tá, gente? Fiz aqui desse lado e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A gente sempre tem pedacinhos de fio. Se você não tiver, você corta um pedacinho de fio. Ó. Vem com a nossa agulhinha menorzinha. Coloca aqui dentro do buraquinho. Bom, ficamos com 2 partes. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Tá pronto. Agora, eu vou terminar aqui e a gente já... Ah, não. Gente, peraí. Antes de fazer o tassel desse lado de cá, primeiro você tem que enfiar ali a corda. Olha eu, já querendo já fazer vocês fazerem. Peraí, aguenta aí. Vamos enfiar essa cordinha ali. Eu tenho aqui uma agulha, essa agulhinha assim, ó, de tapeceiro, ó, que vai caber aqui dentro. Vamos dar um jeito aqui de enfiar aqui dentro. Ela vai sentar. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Ela é meio maleávelzinha. Pronto, enfiei. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar daqui pra lá. Eu vou deixar esse azul pra cima, tá, gente? Ó. Então, aqui agora a gente vai fazer assim, ó. Ó. Colocar aqui dentro a nossa... Tem que tomar muito cuidado, mas vai dando, ó. Ó. Porque o buraquinho, ele é grande, tá, gente? Se você achar que o seu ponto é muito apertado e que... Aqui, ó, peraí. Acho que ele entrou dentro de um fio. Se você achar que o seu ponto é muito apertado, faz 8 carreiras, né? Mas o meu dá tranquilo, ó. Eu só pegou ali um pedacinho, tirei e voltei, ó. Já passei, tá vendo? Como que eu passei com facilidade? E agora a gente vai passar daqui pra lá, ó. Daqui pra lá. Ó, assim. Vou deixar tudo pra vocês verem como que eu tô fazendo, ó. Então, se vocês quiserem colocar um alfinete, não. Como que chama? Um grampo, também pode. Mas aqui, ó, bem tranquilinho, ó. Vai enfiando aqui, ó. E do outro lado, tranquilamente. Vocês viram que eu não tive dificuldade nenhuma em passar o cordão. Bom, passei o cordão. A gente vai franzir aqui pra ficar bem bonito. Ó, assim. E aqui eu vou colocar mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, peraí. Só puxar aqui. Vou puxar aqui pra puxar pra cá, pra gente poder deixar aqui mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Ficou. Vou colocar meu tassel aqui e já mostro como que ficou ali no manequim. Peraí. Antes de finalizar, eu vou colar minha etiqueta aqui, a P-Mundo Laser. Eu vou colar, mas se você tiver uma etiqueta com... E você quiser, né? A P-Mundo Laser faz também com buraquinhos. Eu tô até aqui procurando. Ó, essa aqui é com buraquinho pra você poder costurar, tá? Essa minha de colar, eu vou colar, tá? Mas fica à vontade aí pra entrar em contato com a P-Mundo Laser. Eu vou deixar aqui o telefone de contato e a rede social, tá? Mas Gente, olha a minha cola, olha, tá acabando já. Mas na descrição aí do vídeo, eu sempre deixo o link da loja, tá? Tudo certinho. Mas se precisar, é só anotar ou tirar um print da tela aí, ó. Deixa eu ver se eu ainda tenho alguma coisa de cola aqui dentro. Meu Deus do céu, acho que eu não tenho mais cola. Tenho, olha! Acho que eu preciso comprar cola, hein, gente? Por nada, não. Bom, vou passar minha cola aqui e vou colar. Bem lindinho a minha etiqueta. Tá? Ai, sujei, depois eu limpo. Então, tá aqui. No mais, meus amores, muito obrigada por você que ficou até aqui. Se fizerem, me marquem nas redes sociais, @JulianeTassi Atelier. Eu amo ver o trabalho de vocês,
tá? Pode me marcar, pode me chamar lá. Enquanto isso, eu vou limpando aqui a etiqueta. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo e provavelmente vou colocar aí. Gente, muito obrigada e até a próxima Invenção de Moda.